Mensagem de hoje, nós vamos abrir as Bíblias no Salmo 119, versículo 105. Nós vamos iniciar, no início deste ano e deste mês, vamos ter três mensagens sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras. E então a primeira mensagem de hoje vai ser sobre o tema da inspiração da Bíblia. Inspiração da Bíblia. Depois, a mensagem seguinte será a preservação da Bíblia. Como é que foi possível este livro chegar às nossas mãos séculos depois de ela ter sido escrita. E depois iremos ver na terceira e última mensagem as traduções da Bíblia. Nós temos uma Bíblia e nós sabemos um outro irmão na fé da mesma igreja, ou em regra até será de outra, a Bíblia não é igual. Mas Deus, quando inspirou uma palavra. Pode não ser igual nas palavras, mas as palavras que depois dão outro sentido, então aí é que nós devemos saber porque é que existem várias traduções da Bíblia e então qual é a tradução da versão da Bíblia que é de acordo com aquilo que Deus inspirou. Portanto, hoje vamos ter a primeira mensagem, que é a inspiração da Bíblia, e o Salmo 119, versículo 105, que os irmãos muitos até sabem de cor, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, este livro que nós temos na nossa mão, Deus diz, este livro, que é a minha palavra, é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa vida, o nosso caminhar, a nossa vida aqui no mundo. Irmãos, também, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura, do princípio ao fim, é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Para ensinar, como nós fazemos na escola dominical, fazemos no culto, para repreender, se alguém precisará de ser repreendido, a palavra de Deus faz isso, para corrigir, às vezes não estamos a andar corretamente, então como é que vamos endireitar? Com a Bíblia, para instruir em justiça. Irmãos, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são o livro mais notável jamais visto no mundo. Os melhores homens, os maiores sábios, e os irmãos podem consultar, grandes cientistas, quer do presente, quer do passado, famosos, Isaac Newton e muitos outros, eram crentes na palavra do Senhor. E muitos ao longo dos séculos têm testemunhado do poder da Bíblia. O poder da Bíblia como um instrumento de Deus que ilumina, como vimos há pouco, e como nos dá um caminho de santidade, porque a Bíblia é a palavra revelada do único Deus vivo e verdadeiro, a Bíblia. A palavra de Deus é também a fonte central da Igreja, da vida da Igreja, do governo da Igreja. É baseado esse viver da Igreja na palavra de Deus, a Igreja de Jesus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ano após ano continua a ser o livro mais vendido do mundo. Em todas as eras. É o livro mais publicado, o livro mais traduzido, mais lido. A Bíblia é imbatível. Não há nação no mundo onde
não exista uma Bíblia. Porque nenhum livro se estendeu a todo o mundo, a todo o globo, senão a Bíblia. Porquê? Porque Deus assim o quis. Aliás, o mandamento de Jesus é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho está na palavra de Deus. Mas, vou dar aqui alguns exemplos. Como é que nós podemos ver este poder da palavra de Deus? Ouçam o que é que diz Hebreus 1:3. Diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quer dizer, a palavra de Deus que sai da boca dele e que depois, como iremos ver, passou para as páginas, a palavra de Deus é tão forte, tão poderosa, que o sol que nós vemos cada dia, a lua, o sistema solar, o universo, ele existe e é sustentado, ele permanece ali pelo poder da palavra de Deus. Diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a palavra criadora, vejam, a palavra de Deus, ele disse e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas com a sua palavra. É essa palavra que nós temos aqui revelada. Por isso, irmãos, as Escrituras não podem ser rejeitadas. Nem podemos trocar a palavra de Deus por nada. Porque, sendo nós discípulos, sendo nós crentes, seguidores de Jesus, é indispensável que nós conheçamos a sua palavra. É indispensável que nós nos voltemos para ela como sendo a grande referência e a base do nosso viver. O ano começou. Não sei se os irmãos já começaram o vosso plano de ler a Bíblia, por exemplo. Toda a Bíblia num ano. Nós encontramos com facilidade, infelizmente, às vezes crentes com muitos anos de vida cristã, caminhada de fé, mas com pouca base bíblica. E Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Nós às vezes erramos, tomamos decisões erradas, caímos ou transgredimos, ou a nossa vida, a nossa fé pode fraquejar, pode desviar-se. Porque como Jesus disse, errais, porque não conheceis as Escrituras. Por isso, desde o início que Deus mostra, na sua palavra, da necessidade grande de o escutarmos só a Ele. Escutarmos só a palavra de Deus. Aqueles que conhecem, quantas vezes nós encontramos Deus a repetir e às vezes a advertir, ouve, escuta. Por exemplo, em Deuteronômio 6:4, ouve Israel, ou pode ser, ouve Rui, ouve Igreja da Maia. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. Deus disse, Ele é o único Senhor. Único. Então e as outras religiões tão grandes? Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ouve a sua palavra. Portanto, irmãos, o problema talvez mais sério que um crente pode enfrentar é ele não escutar unicamente a voz de Deus. É por isso que quem ensina, quem prega, tem que pregar com base na palavra de Deus. Porque se desviar da palavra de Deus, pode estar a incorrer num erro grave. É por isso que às vezes vemos pessoas de muitos anos de caminhada religiosa, pessoas de grande inteligência, de grande capacidade, mas que não ouvem unicamente, com base da sua fé, a voz de Deus. Quantas vezes Deus enviou os seus profetas, que tinham de ir
ao povo e clamar e gritar aos reis, aos líderes, sacerdotes, ao povo em geral, que se tinham esquecido da palavra de Deus, que nem sequer ensinavam a palavra de Deus e que os seus filhos não conheciam a Deus. Quantas vezes? É por isso, irmãos, que quando o tempo passa e nós não lemos e não escutamos a Bíblia, que é a nossa maior referência, já estamos fora do trilho que Deus preparou para nós. Portanto, irmãos, a autoridade da Bíblia. Então, porque é que a Bíblia deve ser o único livro que serve de base à vida dos cristãos? E vamos ver a autoridade da Bíblia em várias áreas, em várias vertentes. Ou seja, como é que a Bíblia se apresenta e nós podemos dizer e podemos confiar que esta é a palavra de Deus e que tem autoridade na minha vida. Em primeiro lugar, na origem sobrenatural da Bíblia. Como é que nós podemos ter a certeza que esta é a mesma palavra do Deus vivo e verdadeiro? O que é a Bíblia? A Bíblia é a eterna palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Deus só tem um livro. Irmãos, Deus só tem um livro. Qual é esse livro? A Bíblia. É o único livro de Deus. Deus não tem outro livro. Temos que nos ajudam comentários, estudos de pessoas com capacidade, que Deus chama, professores e teólogos, e sem dúvida que escrevem comentários, mas nós quando estamos a ler, quantas vezes este autor está aqui a dizer uma coisa que a Bíblia diz outra, não é? Portanto, são opiniões. Opiniões. A Bíblia, que é o livro de Deus, o único livro de Deus, ele é supremo, é incomparável, ultrapassa todos os livros. Por exemplo, tenho aqui um livro, não é? Deste autor ou de outro qualquer. Muito bem. Mas este autor ou outros, ou este ou outro, erram. Erram. Mas a Bíblia não. A Bíblia não tem erro nenhum. Podemos às vezes ficar, e ficamos, não é? Mas não percebo, não entendo. Mas a Bíblia não tem nenhum erro. Ela é absolutamente perfeita. E por isso é que a Bíblia é normativa para a nossa vida cristã. Irmãos, o que é que nós temos na nossa mão? O que é que nós temos aqui na nossa mão? Nós tomamos uma Bíblia, a nossa Bíblia, abrimos e lemos as suas páginas e nós devemos questionar, mas afinal, que livro é este? Então a Bíblia é única porque ela foi escrita em cerca de 1500 anos. Desde o primeiro livro até ao último, que foi o livro do Apocalipse, já escrito quase no final do primeiro século. Este livro levou cerca de 1500 anos a ser escrito. 1500 anos. Portanto, ela foi concluída há cerca de 2000 anos, mas na sua globalidade, desde o seu início, são 3500 anos, mais ou menos, tinha este livro. Tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, e foi escrita por cerca de 40 autores que Deus escolheu, que Deus chamou para escreverem este livro. E a maior parte deles não se conheceu. Não é? O rei Davi não conheceu o apóstolo Paulo. Moisés não conheceu Isaías. Podíamos dar aqui muitos exemplos. A maior parte não se conheceram. Tinham as mais diversas profissões. Temos médicos, Lucas, temos reis, Davi, Salomão, temos pastores de gado, temos pescadores. As mais diversas atividades e profissões não se conheceram. Uns mais inteligentes, outros menos. Escreveram. Não há um erro. Não há uma contradição. Não há nada de errado nesta palavra. Porquê? Porque é a palavra
de Deus. É por isso que nós podemos conhecer e saber quem Deus é. Porque Deus revelou-se a si mesmo naquilo que Ele acha que é o que nós precisamos de saber. Deus é infinito. Ou seja, para nós, Deus podia ter inspirado, em vez de 66 livros, 500 livros, 1000 livros. E continuaria a haver coisas magníficas. Mas Deus achou, isto chega. E por isso, Deus revelou-se neste livro. Nós podemos saber quem Ele é, através da história, todos os acontecimentos que nós temos aqui descritos na Bíblia. É por isso que a Bíblia é formada pelas palavras especiais que foram dirigidas por Deus para que ficassem registadas aqui. E vamos ver como é que isso foi feito. Esta revelação bíblica, da vontade de Deus, deu-se através de um processo único. Como é que então Deus, como é que Deus agiu para que este livro fosse formado? Por um processo que se chama inspiração. Inspiração. É por isso que as Sagradas Escrituras se apresentam, apresenta-se a si mesmo a Bíblia como um livro inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Por isso, a inspiração das Escrituras, inspirada por Deus, mostra a sua verdade e a sua autoridade. Então, o que é esta inspiração? Diz, Deus inspirou a sua palavra. É Deus que sopra a sua vontade e revela aquilo que Ele quer, aquilo que Deus quis que o homem escrevesse, que Moisés escrevesse, que Isaías escrevesse, que Davi escrevesse. Deus inspirou, soprou nessa pessoa, exerceu uma influência sobrenatural. Deus controlou através do seu Espírito Santo esses escritores para eles escreverem as palavras que Deus quis. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16 enfatiza isto com muita clareza. Diz assim, como vemos ali, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Agora, aquela palavra inspirada é que é importante. Né? Está a explicar. A Escritura foi inspirada. O que é que quer dizer inspirada? A palavra grega para inspirada é theo, que traduzido quer dizer Deus, pneustos, soprar. Então, toda a Escritura é divinamente soprada por Deus. Veio dele. Não foi alguém que disse, Isaías, escreve aí. Foi Deus que soprou, exerceu a sua influência e inspirou. Foi o sopro de Deus. Então esta palavra é importantíssima para a origem das Escrituras. Tudo o que foi escrito nas Escrituras não é de origem humana. Nenhuma destas palavras é de origem humana. Tem origem no sopro de Deus, na inspiração de Deus, no hálito de Deus. É por isso que Jesus, em Mateus 4,4, diz, os irmãos sabem, Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas que procede de onde? Ora, aí está. Então a palavra veio de onde? Da boca de Deus. Como se Deus estivesse a falar lá com Moisés. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele a escrever. Deus a soprar. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai, que procede da boca de Deus. Portanto, Deus agiu sobre os escritores humanos que Ele escolheu, mas usou as características pessoais deles. Imaginemos que Deus escolhia aqui cada um de nós para escrever. Ele ia usar as minhas capacidades, as
capacidades pessoais de cada um. É por isso que nós vemos na Bíblia livros mais simples, livros mais complexos, mais profundos, porque Deus usou também as capacidades humanas. Há outro texto que enfatiza bem esta verdade da ação de Deus na produção deste texto, que mostra que Deus está por trás das páginas da Bíblia, que é 2 Pedro 1,21. Olha o que é que diz. Porque a profecia nunca, irmãos, a Bíblia tem como autor Deus. Olha, nunca foi produzida por vontade de... Não é? Exatamente. Então este livro é de Deus, irmãos. Nunca foi, não há nenhuma palavra que seja de autoria humana. Pedro escreveu isto, mas Deus, o Espírito de Deus é que lhe disse, diz ali. Mas os homens santos, os homens escolhidos. E também não foi escrita por um descrente, não é? Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Então, este livro é único. Tem autoridade. Ele guia a minha vida, ele guia a vida da igreja. Irmãos, a inspiração das Escrituras também é verbal, foi por escrito, por palavras. Quer dizer, nós encontramos toda a Bíblia estas expressões assim. Assim diz o Senhor. Deus falou, não é? Assim diz o Senhor. Deus falou ao homem. Mas aquilo que Deus falou ao homem foi registado. Foi registado, foi escrito aqui na palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, assim diz o Senhor, não ficou na mente da pessoa a quem Deus falou. Ou pessoas que falaram comigo ontem. Já não me lembro de metade, não é? Se aquilo que Deus falou tivesse ficado na memória, só na memória, ia esquecer, não é? Há umas pessoas que têm mais memória que outras. Eu tinha uma tia que já faleceu quase com 100 anos, ela sabia as datas de nascimento, de casamento, tudo. Uma capacidade incrível. Mas Deus quis que aquilo que Ele falou ficasse registado. Por exemplo, em Gênesis 1:3. E disse Deus. Então, por toda a Bíblia nós vemos isto. E disse Deus, Deus a falar. E veja o que é que diz Êxodo 24:4. Olha, Moisés... Olha, então estamos a pensar. Então, que livro é este? Como é que ele chegou até mim? Moisés, que tem-se que Jó é mais antigo, não é? Mas logo a seguir temos Moisés. Praticamente a mesma altura. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Deus falou. Disse Deus. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então como é que nós temos isto? Porque Deus falou. Isto foi escrito. Isto é, o que está aqui escrito foi aquilo que Deus disse. Portanto, onde é que está o nível da inspiração bíblica? Aqui, nas palavras. As palavras que estão aqui são as palavras que Deus falou e que foram escritas. Há quem diga, né, mas Deus falou e deu a ideia e a pessoa depois escreveu essa ideia que Deus lhe deu. Sei lá, como o professor diz, olha, vão fazer aí uma redação sobre este tema, falem disto, aquilo, daquilo outro, e está a dar a ideia. Depois cada um escreve. Há quem ache que é assim. Irmãos, nós hoje teríamos acesso às ideias de Moisés? Às ideias... Não, eles já morreram. Deus não inspirou ideias. Deus inspirou as palavras. As palavras que depois passaram para as Sagradas Escrituras. Então isto é muito importante. A inspiração de Deus, isso que Deus falou, foi verbal. E isso é a certeza de que Deus inspirou, soprou palavras
não foram pensamentos. Por isso, irmãos, cada palavra que nós temos aqui, cada palavra que nós temos aqui, cada letra é importante, foram inspirados por Deus. Para não haver qualquer dúvida. Deus inspirou cada palavra, cada frase, cada linha, cada sinal, cada traço, cada ponto, cada golpe de pena. Nós temos na nossa mão as palavras que Deus inspirou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Isto aqui não foi inspirado. Não. A Bíblia contém e é o reflexo de todas as palavras que Deus inspirou. E é plena e é total. Portanto, foi verbal, passou a ser escrito, e é plena. É total, não é parcial. Deus inspirou a sua palavra, o que está aqui inspirado é do princípio ao fim. Não se pode dizer este capítulo, este versículo. Não, é total. Porque nós estamos aqui a ver, por exemplo, o Sermão do Monte de Jesus. Ele é inspirado da mesma maneira que a genealogia que tens, e Moisés, ou Adão, nasceu-lhe o filho, e depois o filho nasceu-lhe o outro. É igual. Quer sejam os sermões, as mensagens, os bons relatos, tudo é inspirado por Deus. É total. Por isso nós lemos ali, Moisés escreveu todas as palavras, todas, tudo o que Deus falou. E, importante também, a Bíblia é infalível, é inerrante, é precisa, é correta, é perfeita. Também temos de crer nisto. Porque diz Jesus disse em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Os irmãos creem nisso? Eu creio. Esta palavra é a verdade. Foi Jesus que disse. A tua palavra é a verdade. Portanto, se alguém vier dizer o contrário, contradizer, pode falar. Não, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Jesus disse. E por isso as Escrituras, quando Jesus diz a tua palavra é a verdade, que é que nós aprendemos? Não há nenhum erro, não há nenhuma falha, tudo o que está aqui é autêntico. E, portanto, os textos são dignos de confiança, podemos confiar. Podemos fazer e viver como está aqui, porque essa é a vontade de Deus e é a verdade de Deus. Sabemos que a Bíblia não tem erros. Em algumas ocasiões, não compreendemos. Às vezes, aparentemente, parece que há um erro, mas não há. Porque a palavra de Deus é a verdade. Quem é que está por trás dos livros do Antigo e do Novo Testamento? Nós temos a autoridade dos homens que Deus escolheu. Deus escolheu e chamou Moisés, Davi, Samuel, Isaías, etc., Salomão, Jeremias, tantos outros, ou os apóstolos de Cristo que escreveram, e eles apresentam-nos um texto em que nós podemos confiar e descansar completamente. Olhem o que é que diz 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra que é fiel e digna de toda a aceitação. Irmãos, eu só vos estou a mostrar o que a Bíblia diz dela mesma, o que Deus diz. Não é? Então, eu só estou a dizer, é Deus que diz, esta é uma palavra que é fiel e digna de toda aceitação. É o Deus que diz. Porque Deus mandou escrever a sua vontade, as palavras que Ele falou, mandou-as escrever. É por isso que, irmãos, este texto foi preservado, porque é de Deus. Ele foi preservado, foi guardado. Iremos ver na segunda mensagem como é que isso foi feito. Ao longo
ao longo dos tempos, as cópias. E como é que nós podemos confiar que é mesmo assim? Porque é o próprio Senhor Jesus que comprova a autenticidade, a veracidade das Escrituras no tempo dele. No tempo de Jesus, ainda só havia da Bíblia 39 livros, que eram os livros do Antigo Testamento, não é? Aquilo que os judeus chamam de Tanakh. A Torá são os livros da lei. Só havia esses livros. Então, o que é que Jesus disse das Escrituras que havia no tempo dele? Ele disse em Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Tudo. Ora, tudo o que está é de Deus, convinha que se... porque é verdade. Portanto, qual foi a apreciação que Jesus deu há 2000 anos de umas escrituras que tinham começado a ser escritas 1500 anos antes dele vir? Que são verdadeiras. E que se cumpriu tudo na sua pessoa. Quando Jesus entrou na sinagoga e abriu para ler, não é? Se aquele livro que ele abriu para ler fosse falso, Jesus ia lê-lo? Não. Mas ele abriu, eram as escrituras que havia no seu tempo, abriu e leu. E disse: isto está aqui. E até disse mais: hoje cumpriu-se aquilo que o profeta Isaías escreveu. Noutras ocasiões, Jesus disse, prestem atenção, irmãos, eu sou a verdade, disse Jesus. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, que está nas Escrituras. E depois disse, a tua palavra é a verdade. Disse, eu vim ao mundo, Jesus está a dizer, eu vim ao mundo e nasci para dar testemunho da verdade da vida, da verdade da nossa existência, não é? E a tua palavra é essa verdade. Como é que o mundo apareceu? Foi do Big Bang há 3,8 bilhões de anos e depois houve uma evolução. É? Não. Qual é a verdade? Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E como é que os animais apareceram? Deus criou a galinha e o galo. Criou o pato e a pata. Criou o cavalo e depois o que é que disse? Reproduzam-se e crescem. Macho e fêmea. Não é? Então não houve evolução. Claro que não. É uma teoria, como não querem acreditar em Deus, vamos arranjar aqui uma teoria, fazemos uns desenhos bonitos, uns filmezinhos, e toda a gente acredita. Mas hoje a ciência está a chegar à conclusão, mesmo pessoas que não são crentes, os cientistas estão a chegar à conclusão de que não podem fugir da Bíblia. Claro, porque a palavra de Deus é a verdade, não é? Portanto, irmãos, Jesus sempre se referiu às Escrituras de uma forma muito cuidada, muito séria, para inspirar a maior... Jesus está-nos a dar aqui confiança quando ele disse, a tua palavra é a verdade. Está a dizer, podem confiar, não faz mal. Jesus referiu-se aos livros do Antigo Testamento, dizendo assim em João 10,35, a Escritura não pode falhar. Bom, mas quando Jesus veio, ainda faltavam 27 livros, não é? E nenhum foi escrito no tempo para Jesus estar ali. Ora, escreve lá que é para eu ver se está... Não. Olha o que é que Jesus disse dos livros que faltavam ainda nas Escrituras. 27. E ele disse isto assim. Quando vier aquele Espírito de verdade, que é quem? Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Vos anunciará o que há de vir. Está em João capítulo 16. E vos há de anunciar. Jesus está a dizer, virá o Espírito Santo que eu vou enviar, ele é que os vai guiar em toda a verdade.
Ele é que vai anunciar aquilo que há de vir. Ele é que vai continuar, o Espírito Santo já tinha feito com os outros livros, a inspirar. E inspirou Mateus, e Marcos, e Lucas, e João, e Paulo, não é? E Judas, e todos esses. Irmãos, a Bíblia é tão importante que ela foi utilizada para derrotar e é utilizada para derrotar o diabo. Nas tentações, 3 tentações que o Senhor Jesus teve, como é que Jesus resistiu ao diabo e o venceu? Usando a palavra de Deus. Está escrito. Estão a ver? Jesus venceu usando a palavra de Deus. É por isso que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, vamos concluir. Tinha aqui 6 páginas, mas só vou usar menos de metade. Então, para concluir, irmãos, para nós vermos a excelência das Escrituras, a suprema autoridade das Escrituras, podemos confiar nela, na Bíblia, e vivê-la. Alguns exemplos que mostram como a Bíblia era naquele tempo e é hoje e continuará a ser a única autoridade da Igreja dos crentes em Jesus Cristo em todas as eras. No Antigo Testamento, Deuteronômio 31, 10 a 13. A importância das Escrituras era tal, veja o que é que diz. Ordenou-lhes Moisés dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta ao povo, os homens, as mulheres e os meninos. Olha, irmãos, tem que ser assim. Os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Olha, irmãos. E que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que a viverdes sob a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Como é que nós temos de tratar a palavra de Deus? Diz ali. Leiam, ouçam, ensinem diante do povo. As crianças são pequeninas. Homens, mulheres, crianças. No Antigo Testamento, irmãos, o rei, em Deuteronômio 17, o rei que dirige a nação, que vai ser o presidente, e nós vamos votar, o presidente da vossa nação, de qualquer nação. Como é que era com o presidente daquele tempo, o rei? Deuteronômio 17, 18 a 20. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, o rei, que dirige a nação, então escreverá para si num livro um traslado, uma cópia desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas, que eram aqueles que conservavam as Escrituras, e o terá consigo. E nele lerá quanto? Todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, para cumpri-los. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, para ser um rei justo. A palavra de Deus é que guia isso. E não se aparte e não se afaste do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Quem dera que nós tivéssemos um rei, um presidente, um primeiro-ministro, ministros, que lessem todos os dias, deixa lá ver o quê? Vou fazer leis justas. Vou socorrer aquele que precisa. Não é? É isso que Deus quer, porque a sua palavra é perfeita e dirige. Infelizmente, não é assim. Olhando ao Novo Testamento, os pastores das igrejas devem basear-se unicamente na Bíblia.
2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra. Prega a palavra. Abre a Bíblia e prega. Mais nada. Irmãos, se alguma vez a Igreja deixar de considerar a Bíblia como a sua suprema autoridade, vai ser a sua grande fraqueza. E é isso que está a acontecer. Igrejas em que a Bíblia... O pior do que isso é quando arranjam Bíblias e as transformam para elas dizerem aquilo que eles querem. Chegamos ao ponto de ter igrejas de homossexuais, pastores de homossexuais. É por isso que Jesus disse em Mateus 22:29: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que transforma os pecadores. É a palavra de Deus que faz dos crentes, os que se convertem em novas criaturas. É a palavra de Deus que vai dar a fé para a pessoa crer, como diz Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que eu vou ter fé? É ouvindo a palavra de Deus. Por isso, Deus dizia repetidamente: ouve, ó Israel. Esse é o grito de Deus. E hoje é o grito também do Senhor. Ouve, ó Igreja, ouve. E aqui podemos pôr o nosso nome. Em conclusão, este é o maior de todos os livros, o livro que tem a maior autoridade. Leia este livro, medite neste livro, guarde-o no seu coração. E eu vou concluir com Ezequiel 2:3. Ezequiel 2:3, que relatam a ordem de Deus para que o profeta... O que é que Deus quer que nós façamos à sua palavra? Está aí? Não, está 2:7. Ok. 2 Ezequiel. É isso. É o capítulo 2. Olha, vamos ver daqui quem é que vai conseguir fazer o que Deus diz ali. Hã? Mas tu lhes dirás, é o profeta Ezequiel a falar, Deus a falar com ele. Tu lhes dirás as minhas palavras. Ó Ezequiel, não vais lá falar as tuas palavras, as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e... Eu não posso comer este livro. O que é que Deus está a dizer? Alimenta-te da minha palavra. Come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. É a palavra de Deus. Come-a. E depois, capítulo 3, depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, alimenta-te da palavra de Deus e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Isto é uma linguagem figurada, mas está a mostrar o que deve ser a Bíblia na nossa vida. E disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas, enche totalmente da minha palavra que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como o mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, irmãos. A importância da palavra de Deus. Temos de nos alimentar dela, ser cheios dela, para que possamos ter autoridade. E Deus depois vai fazer o resto. Irmãos, às vezes ficamos iludidos. Mas eu entreguei um folheto. Eu já falei com uma pessoa tantas vezes. Não podemos fazer mais. Podemos orar. Podemos orar. Comamos, alimentemos da palavra de Deus, para que quando abrimos a nossa boca, o Evangelho possa ser proclamado com a autoridade suprema que vem da palavra de Deus, que diz: assim diz o Senhor, a tua palavra é a verdade. Amém.